Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao dia 19 de janeiro e a palavra de Deus é nossa companheira nessa bonita trajetória de discípulos e discípulas. Muito obrigado a você que me acompanha nas diversas plataformas e que me ajuda e vamos nos ajudando para que as pessoas tenham proximidade, intimidade com a palavra de Deus. Neste dia 19, nós continuamos lendo, rezando, meditando o capítulo 3 de São Marcos e agora vamos nos versículos 13 a 19. Marcos 3, 13 a 19. Essa trajetória que nós vamos fazendo, vamos empreendendo, sempre sob o olhar materno de Maria, sempre sob a inspiração do Espírito Santo, nós queremos aprender desta palavra como seguir Jesus e, de um modo particular, do Evangelho de Marcos, quem é Jesus? Essa é a resposta à pergunta que nós temos durante todo o texto de Marcos. Ele escreveu para que a gente conseguisse responder quem é Jesus. Ele tirou dos nossos olhares, da nossa mentalidade, aquele entendimento triunfalista, grandioso, espetacular, de um Messias político, guerreiro, poderoso, e nos mostrou quem é Jesus, o totalmente humano e por isso totalmente divino, aquele que andou fazendo o bem, fez sempre tudo muito bem, viveu intensamente, padeceu por causa disso, nos comprou por um altíssimo preço, como disse São Paulo, e a vitória sob o túmulo vazio com a ressurreição, a vitória que venceu a cruz, venceu a morte, é nela que nós temos a esperança de vencer o mal. O mal já foi vencido e sempre será vencido porque ele nunca é a última palavra. Ontem, se você acompanhou a reflexão, e eu lembro agora, Jesus tinha pedido que providenciassem uma barca. Hoje o movimento acontece diferente. Ele sobe o monte. O monte, nos evangelhos, em toda a Bíblia, é sempre lugar de proximidade e encontro com Deus. E aqui nos evangelhos recorda a experiência de Moisés, aquela experiência fundante que recebe a lei como sinal de aliança, sinal de amor e que vem para trazer a vida e a vida em plenitude. E quando ele sobe o monte, ele chama os que ele quis. Essa é uma palavra muito forte. Não chamou por título, por dinheiro, por posição social, por status, por beleza, nenhuma dessas qualidades. Ele chamou quem ele quis. E esses que responderam porque sentiram o amor que ele tinha, o projeto novo que ele estava inaugurando, ou melhor ainda, o projeto que ele estava resgatando. Porque esse projeto de amor e vida em plenitude é desde a criação, desde o início de tudo. E esses que ele chamou, esses que ele quis, é do querer de Deus. Ele podia ter feito tudo sozinho, mas ele quis chamar. E esse chamado continua e chegou até você, até mim, e vai continuar, porque Deus sempre quer precisar de nós. Ele chamou para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com a autoridade de expulsar os demônios. Veja que força para ficar com Jesus. Só vai conseguir anunciar Jesus quem ficou com ele, quem perdeu tempo com ele, quem gastou o seu tempo com ele. Porque é ficando, ou usando a linguagem de João,
permanecendo com o Senhor, é que faremos a experiência de conversão, de mudança de vida. E Ele, além de nos querer, Ele nos chama para irmos em missão. E essa missão é muito clara: pregar a boa nova e expulsar o que é mal. Porque somos discípulos do sumo bem, do maior bem, do bom, do belo, do perfeito, daquele que é a fonte de toda a nossa existência. E esses 12, sempre é importante lembrar que o 12 é o número da perfeição, da plenitude, significa que todos são chamados, e recorda também o novo povo de Deus, esse povo resgatado que recebeu a primeira aliança e que agora em Cristo tem a aliança definitiva. As 12 tribos, inclusive o nome, que depois na sequência, a partir do versículo 16, vem o nome daqueles que ele designou. O texto, a palavra que está ali no original grego é que ele fez, que ele chamou para si. Então, esses 12, 7 deles são nomes que já aparecem lá na primeira aliança, lá no Antigo Testamento. E só um, o Filipe, que é nome grego, desses 7 que estão ali presentes. Então, a maioria é para mostrar essa novidade, que não é só algo de extraordinário, fabuloso, mas sim é aquela essência que estava guardada desde o princípio, que fora deturpada, mas que agora precisa de colaboradores para se tornar uma realidade. E os nomes são Pedro, que ganhou esse nome porque era Simão, os 2 filhos de Zebedeu, o Tiago e o João, que tinham um apelido, Boanerges, filhos do trovão, deviam de ter uma personalidade muito forte, e o João é tido como discípulo do amor, porque o amor é exigente. Também ele chamou o André, que era irmão de Pedro, Filipe, o Bartolomeu, o Mateus, que também é chamado de Levi, que é um das tribos, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Judas Tadeu, que aqui em Marcos aparece só como Tadeu, Simão Cananeu e Judas Iscariotes, que foi quem entregou Jesus, ou, como diz o texto, que depois o traiu. Essa lista, queridos amigos, ela é ampliada e chega até nós. E nesses nomes está o seu nome e o meu nome. Esse chamado é dom, mas é compromisso. É chamado para a salvação, mas é chamado também para irmos pregar essa salvação, multiplicarmos a certeza dessa salvação. Realmente, só consegue atender a esse chamado quem vive o amor. Se não for pelo amor, nós não conseguiremos responder positivamente. Então, vamos pensar no dom da nossa vocação. Vamos pensar que o Senhor nos quis. Somos do querer de Deus. Ele nos chamou. Ele nos chama, Ele nos conserva, Ele nos sustenta, Ele nos forma, nos educa, e Ele nos envia e nos acompanha, como vamos escutar no finalzinho do Evangelho de Mateus, até o fim dos tempos. Eis que estarei com vocês até o fim dos tempos. Essa é a certeza que esse Evangelho precisa suscitar em você e em mim. E principalmente esse chamado é pelo nome, porque é um chamado particular a cada um. E ele chama cada um pelo seu nome para formarmos uma única família, a família dos discípulos de Jesus.
Louvemos, agradeçamos este dom muito particular e colaboremos nessa missão, chamando outras pessoas, sendo instrumento para que outras pessoas se encantem pelo Evangelho. Se esse nosso comentário, se essa nossa partilha, esse nosso momento orante lhe ajudou, se você quiser fazer o favor, a delicadeza de compartilhar com os seus, nos seus grupos, nas suas redes sociais, eu sempre digo, não é pelo Marcos, mas é porque assim a palavra de Deus vai alcançando mais pessoas. Ah, mas alcançou mais uma, mas é mais uma, não é menos uma. A palavra de Deus vai chegando aos corações e vai se tornando luz na vida de cada um. Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuemos rezando uns pelos outros, deixemos que essa palavra nos guie. Até amanhã, fiquem com Deus. Muito obrigado mais uma vez pela sintonia e pela amizade. Tchau, tchau.